Por que temos dependência emocional? Por que temos tanto a necessidade de pertencer não só a uma pessoa, mas também a um conceito, a uma ideia, a alguns pressupostos já estabelecidos, né, pela sociedade, né? Por que temos essa necessidade, por exemplo, de pertencer a algo ou a alguém? Muitas vezes temos que ir além da dependência para verificar onde está a base, né, do nosso ser. Interessante que tudo se baseia em uma espécie de medo, porque o ser humano ele precisa do outro para se completar, ele precisa do outro para ter um sentido, ele precisa do outro, né, para ter uma espécie de completude, seja pais, seja filhos, seja irmãos. Muitas vezes as pessoas não conseguem ficar sozinhas porque tem medo da solidão, né? E as pessoas não percebem o quanto a nossa mente é solitária, o quanto a nossa mente é vazia, da qual que precisa de pressupostos, na verdade, de conceitos, né, e de ideias para poder se preencher. Parece que a mente não basta a si mesmo. Interessante que o ser humano ele não consegue lidar com a sua própria solidão, porque para o ser humano solidão é uma espécie de dor, é o que mostra a sua miséria, é o que mostra, na verdade, vamos dizer assim, o seu tédio, até que eu diria o seu tédio existencial, né? Mas tudo isso se baseia do medo, porque muitas vezes criamos vínculos, temos uma necessidade de ter vínculos por causa do medo. É medo de ser abandonado, é medo de ser desamparado, é medo de ser esquecido. Muitas vezes a pessoa abre mão da sua própria individualidade para poder ser aceita, né, numa espécie de grupo, numa espécie, vamos dizer assim, de tribo, sabe? Porque o ser humano, conforme diz Freud, precisa dessa espécie de pertencimento. Mas o interessante é que quando o homem ele pertence, na verdade, é esse ideal, o ideal que está nele não é dele. Ele faz tudo isso por um processo de aceitação, porque viver sozinho com a própria consciência muitas vezes chega a ser totalmente insano. O ser humano ele pode sempre escolher, na verdade, entre dois pressupostos, assim como diria Nietzsche, ou ser dominado pelos seus pensamentos, ou ser dominado pelo pensamento dos outros. Mas é aí que está a questão. O ser humano faz tudo isso por medo. Então, por medo, ele quer ser aceito. Mas que medo seria esse? O medo dele se olhar como realmente é. A mente do ser humano ela é muito tagarela. Ela fala demais, ela é cheia de valores, ela é cheia de aferições. Por que acontece isso? A nossa mente, por exemplo, conforme tanto a filosofia de Nietzsche quanto de Schopenhauer, se baseia nas sensações que temos da realidade. E mediante essas sensações criamos valores. Mediante essas sensações criamos sentidos. E desses sentidos criamos sentimentos. E a partir desses sentimentos damos norte. Então, a partir daí começamos a se apaixonar, não pelas pessoas, mas pelas ideias que temos das pessoas, pela imagem que criamos das pessoas e não por elas mesmas. O ser humano ele tem a tendência de fazer isso um com o outro constantemente, sabe? Ou seja, todo mundo procura o seu par tanto romântico, tanto seu par ideal, ou quanto o seu par existencial, porque ele, quando ele está sozinho, ele sente essa espécie de vazio, ou seja, ele não se completa por si, ele precisa do outro, né, para se completar.
Assim como diria o mito, né, de Platão, se eu não me engano, ele diz no seu livro Fedro, né, o conceito de alma gêmea, né, do qual era um ser que tinha dois sexos, né, seria o hermafrodita, né, o sexo de Hermes e o sexo da Afrodite, ambos eram um. E esse ser, né, mitológico que desafiou até mesmo Zeus, subiu ao monte do Olimpo para poder desafiá-lo, porque era um ser muito forte, visto que os dois sexos, as duas partes que se complementavam, parecia ser uma. Isso era uma ameaça a Zeus. Então Zeus, né, lançou um raio e separou um do outro, cada um dos extremos da Terra. E a partir disso, um começa a se completar no outro, sabe? Um começa a se buscar no outro. Então é por isso que nasce o conceito de alma gêmea. O interessante é que a pessoa sempre anda triste, porque a mente tagarela demais e sempre diz: não, essa não é a pessoa que eu desejo, porque ela me frustra demais. Essa não é a mulher que eu desejo, porque ela me frustra demais. Mas o interessante é que é no conhecer do outro, quando é desmascarado, na verdade, essas figuras, essas imagens que criamos pelo consciente aqui, conhecemos as pessoas, mas as pessoas, na maioria das vezes, não querem conhecer o outro, porque senão vai desbotar a própria concepção, tá, que ela tem do outro. Não vai conhecer o outro em essência. As pessoas querem conhecer o outro em ideia. Milor Fernandes diz o seguinte: como são maravilhosas as pessoas que nós não conhecemos, porque idealizamos, levantamos altares. Essas pessoas são perfeitas, são pessoas que nos servem de referenciais para a vida. Mas quando você conhece essa pessoa realmente desbota a sua concepção que tem do outro. Aí você vê o eu real, e quando você vê o eu real do outro, muitas vezes você entra em desespero, porque você não se apaixonou pelo outro, você não amou pelo outro, você apenas amou a ideia que você teve do outro. É por isso que os seres humanos sempre vivem hoje em dia totalmente desnorteados, porque ninguém aguenta conviver com a sua própria consciência. As pessoas querem que as outras acalmem a sua consciência, que é totalmente sedenta de amor, de carinho e de atenção. Então as pessoas não se suportam a si mesmas, e isso acontece com todas. Então com isso a pessoa sempre vai se apaixonar por aquele que dá o mínimo de atenção, né? Ou seja, se o outro me dar atenção, eu me apaixono, mas não me apaixono pelo outro. Eu estou apaixonado pela sensação que eu tenho de mim, né? Quando o outro me faz eu sentir bem consigo mesmo. Então o homem muitas vezes ele quer se sentir a si mesmo, seus próprios prazeres, mas também não quer conhecer, né, o seu eu que causa tanto essa dor. A ideia de querer mudar o mundo mediante a própria ideia. Então quando você não consegue mudar essa ideia, na verdade, quando você não consegue mudar essa pessoa, você se sente totalmente perdido. Então, nós seres humanos somos uma espécie de caçadores existenciais. Procuramos pessoas que nos aplacam o nosso vazio, né, criado pela nossa mente que tanto tagarela. Se alguém me faz sentir bem, essa pessoa é boa. Se alguém me faz sentir mal, essa pessoa não vale mais para mim. Então você vê o quanto que complexo nós seres humanos somos acerca dos nossos próprios sentimentos. Ou seja, se você não conhece realmente ninguém, realmente você não se estraga, porque é o outro que mostra o quanto que criamos a imagem do outro. A dependência dos outros nos fazem nos distanciar muito mais de nós mesmos, sabe? Porque você ir através da dependência é você ir através do além das sensações e compreender que tudo isso que gera o homem é um medo, porque o homem na verdade não consegue se dar com medo. Aí, muitas vezes você ama, na verdade, aquele que está longe, porque você não o conhece. Mas quando é que esse está longe, quando começa a ficar mais perto, você começa a ficar com medo, porque se baseia no desconhecido.
Então a pessoa ama muito mais aquilo que está distante, muito mais aquilo que está perto. Porque quanto mais distante eu mais confabulo, mais crio ideias, mais eu crio valores, mais eu idealizo, mais eu endeuso essas ideias. Mas quando elas se tornam muito mais perto de mim, mais humanas elas se tornam. E por isso que o ser humano, na maioria das vezes, tem um medo de se frustrar, não só com o outro, mas consigo mesmo, de se abrir. Ao invés do ser humano se abrir consigo mesmo, ele prefere se abrir com o outro, e é isso que causa a nossa destruição. Então é por isso que o ser humano sempre viverá dependente do outro, tá? A não ser que ele basta a si mesmo e verificar que o outro nunca será o responsável pela sua própria felicidade. O outro não será aquele que completa, mas somente o ser humano que completa a si mesmo. O outro apenas será um parceiro que andará lado a lado. E mesmo andando lado a lado, cada um tem os seus sonhos e tem os seus anseios e os seus acertos e os seus erros. E relacionamento é para particularmente isso. Um sempre frustrará o outro, frustrará o ideal que tem do outro. Mas quem é que quer trocar o ideal pelo real? Não gostar da pessoa, não por aquilo que eu gostaria que ela fosse, mas sim eu gostar por aquilo que ela transporta para mim, aquilo que ela é, a sua essência. Porque na maioria das vezes as pessoas não querem conhecer a essência do outro, sabe? Ou seja, as pessoas apenas querem conhecer a sensação que o outro dão a elas, para que elas se sintam bem consigo mesmas acerca dos outros. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e ajude o nosso pequeno trabalho. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, e até o próximo vídeo.